De novo, boa noite a todos. A emoção que toca o nosso coração neste momento é muito grande. Ontem esta casa completou 59 anos e nós estamos aqui há apenas 34. Só. Então nós já passamos por várias coisas, tivemos vários puxões de orelha da própria espiritualidade, tudo isso no sentido de nos trazer para o caminho correto, para o caminho do bem, para que nós não nos perdêssemos com alguns desvios da nossa conduta. Então, nós temos uma gratidão incomensurável ao plano espiritual desta Casa de Caridade. E não só ao plano espiritual, ao plano material também, por todas as oportunidades que nos são dadas aqui de trabalho, de conhecimento, enfim, para nós irmos lapidando pouco a pouco o nosso espírito, não é? Então, nós fomos convidados para participar destas palestras, deste ciclo de palestras. Nós começamos com um convite de casamento, não é? Então, o Lord Chamberlain, que é engraçado, nós fomos pesquisar o que significava esse Lord Chamberlain, quem seria. O Lord Chamberlain são várias pessoas. Atualmente, ele está, esse Lord pessoa, e sempre o Lord Chamberlain é o responsável pelos convites que são feitos na Terra. Ele é que comanda todas as festividades, os casamentos, os batizados, enfim, todas as festas. Ele é encarregado de convidar as pessoas e é encarregado também do cerimonial. Então, neste convite de casamento, está um pouquinho pequeno, mas sob as ordens da rainha e do duque de Edinburgh, né? Ele convida Miss Joanna e Miss Alessandra Barry para o matrimônio Sua Alteza Real, o Príncipe de Wales, com a Lady Diana Spencer, em St. Paul's Cathedral, numa quarta-feira, dia 29 de julho, de 1981, às 11 horas da manhã. Eu imagino quanto tempo demorou esse casamento. Nós temos aqui um pequeno filminho. – 29 de julho de 1981. Os olhos do mundo se dirigem para Londres, desta vez para se embevecer com uma festa. O príncipe Charles, de 32 anos, se casa com Lady Diana Spencer, de 20. Diana levou 4 minutos para atravessar a Catedral de St. Paul. A cauda do vestido de noiva media 7 metros. No altar, ela e seu pai, o Duque Spencer, foram recebidos por Charles e seus 2 irmãos mais jovens. O príncipe trajava o uniforme de gala de capitão de fragata. A família real e 2.500 convidados assistiram ao espetáculo. I, Diana Francis. I, Diana Francis. O arcebispo de Canterbury oficiou a cerimônia. Take thee, Philip Charles Carter George. To my wedded O husband. casamento de Conto de Fadas mexeu com o sonho dos românticos em todo o planeta. Diana era nobre, com ar de meiga professorinha. Charles, o herdeiro do trono da última grande monarquia europeia. Eles deixaram a igreja sob os aplausos de milhares de admiradores. 500.000 pessoas se encantaram com a transmissão ao vivo pela TV. Os príncipes de Gales usaram a mesma carruagem que conduzira a rainha Elizabeth no dia do seu casamento. Na sacada do Palácio de Buckingham, os recém-casados trocaram um beijo apaixonado. Bom, depois desse casamento maravilhoso, esse casamento maravilhoso que emocionou todo o Reino Unido, a gente pode imaginar o seguinte, né? Viveram felizes para sempre, certo? Errado, né?
muito pouco tempo depois, pelas expressões sofridas, tanto da Lady Di como do Charles, a gente vê que a coisa não funcionou, não deu certo, né? E aí, então, é que nós entramos numa análise bem rápida a respeito dos relacionamentos, como é que eles se processam. Então, nós temos hoje em dia os ficantes, que se relacionam através da ficação. Nós não entendemos muito bem o que vem a ser essa ficação, não é do nosso tempo, né? No nosso tempo a gente tinha flerte, namoro, noivado, casamento. Hoje tem a ficação, né? A ficação, no meu entender, não é nem flerte, nem namoro, é o meio termo. Então vocês imaginem, né? Façam uma ideia. Vocês são bem mais jovens, já devem saber como é que é ficar, né? Ficar implica numa série de procedimentos entre os filhos, né? Mas não chega a ser um namoro, não há o compromisso de um namoro. O namoro, né, os ficantes, então a gente colocou aí, é um flerte um pouquinho mais avançado, né? Entramos então nos namorados, onde encontraremos as pessoas um pouco mais comprometidas. Normalmente no namoro as famílias já começam a se aproximar, a moça conhece os pais do moço e vice-versa, o moço conhece os pais da moça e vai que vamos. Vamos prosseguir então. Aí vem o noivado, né? Tem a figurinha do rapaz ajoelhado, nós copiamos lindamente isso dos nossos irmãos norte-americanos, né? Então tem que ajoelhar, tem que comprar o anel, e então fica aquele compromisso já no noivado, o compromisso fica selado no noivado. Depois, quando se casam, os recém-casados têm um período da vida em que há assim, muita proximidade entre os dois. Há muito pouca interferência dos outros familiares. Eles querem se isolar, eles querem passar aquela lua de mel e depois irem para o seu próprio cantinho e participarem ambos das tarefas da casa, enfim, a coisa vai progredindo. Mas depois começam os agregados, né, os familiares. A família cresce, vem os filhos, vem o cunhado, né? O cunhado, a avó, o avô, aqui o pai, a mãe, os filhos, e lá o cunhado, né? Aquela figura maravilhosa do cunhado, né? Olha o tipo, né? Muito bem. Então, depois que essa família se estabelece, depois que essa família cresce, aí então começam os problemas. Vamos ver então quais são os problemas. A gente vai indicar apenas alguns, né? Ciúme, porque tem mais, tem muito mais do que isso, vocês são testemunhas. Ciúme, intromissão da parentela, competição, desacordo na educação dos filhos, os valores morais, incompatibilidades, saudades dos tempos de solteiros e traição. Então a gente vai analisar um por um. A gente tem ciúme de quê, hein? De tudo. Vamos ser honestos, né? A gente tem ciúme de tudo. E é um ciúme muito sadio, né? Ciúme da família, quando chega a mamãe dele, que faz carinho nele. Olha a cara da menina, como é que fica, né? Isso traz problemas, é engraçado, não devia, né? Mas traz. A gente tem ciúme da família do marido. E o marido tem ciúme da família da mulher. Depois, ela quer ir à balada, mas ele não participa do grupinho que ela frequenta. Ele fica muito bravo se ela vai à balada e ele fica em casa, né? É outro fator que desencadeia ciúme. Ela também quer participar de uma happy hour. Hoje em dia, happy hour é todo dia. Já repararam? Todo santo dia tem happy hour. Quando a gente sai daqui às quartas-feiras à noite, ou às terças, depois da aula, todos os bares estão lotados. Então é happy hour todo dia. E todo mundo bebe muito. Eu não sei porque os jovens acharam que agora
para se confraternizarem, para conversarem, precisam estar com um copo de cerveja na mão, ou outra coisa mais forte, né? Eu fico realmente um pouco preocupada com essa história, sabe? Porque é que existe a necessidade de se reunir num bar. As experiências passadas, ela lembra, né, daquele bonitão que ela namorou, a experiência foi tão boa, né? Então ela tem umas boas lembranças, e isso o marido, imagina se ela contar para ele que ela tem um pouco de saudade daquele outro, né? É um problema. Flertes. Nós assistimos um episódio muito interessante em relação a esses flertes. Nós estávamos no Rio de Janeiro visitando uns amigos nossos, um casal de amigos, e saímos para passear. Estávamos caminhando, andando, e de repente passa uma mocinha muito bonitinha, e o nosso amigo, né, com a namorada ao lado, ele dá uma olhada desse jeito, bem desse jeito, ele dá uma espiada na menininha, a menina não teve dúvida, deu-lhe um safanão, começou a brigar com ele no meio da rua, ele, se acalme, mulher, para com isso, está fazendo o maior escândalo por causa de uma olhada, né? Mas isso dá um problema enorme. O ex, né? Depois que a gente casa, de vez em quando, o ex vem visitar. Ele quer saber como é que está passando, se já tem filho, se tem filho, então faz aquela festinha na criança e assim por diante. E o marido não gosta nem um pouquinho. Os contatos. Pega o celular da esposa, vamos ver quem é que tem lá. Vamos lá nos favoritos, ver quem é que está relacionado lá, né? E ele vê com certa estranheza que certos nomes ainda fazem parte daquela lista. Mas como? Ainda, né? Os amigos que chegam cheios de graça, cheios de abraços, de carinhos, e o marido também não gosta nem um pouquinho disso. Isso aí em relação à quantidade de ciúmes que a gente sente. Tem mais, viu, gente? Acho que a gente não vai falar isso aqui até amanhã, né? Intromissões da parentela. Existem certas condições em que o casal ele precisa passar um certo tempo com a família da moça ou do rapaz, então passa a ter uma convivência com a mãe da moça ou a mãe do rapaz, os pais da moça, os pais do rapaz, né? Muitas vezes por problemas financeiros ou porque a moradia do casal não está pronta ainda. E outra situação é que a senhora ou o senhor, os sogros, né, estão viúvos e necessitam morar com os filhos. E começa a intromissão, começa a dar palpite. Eu não faria assim, você tem que seguir do jeito que eu faço, assim não dá, né? Então começa esta interferência no casal e isto traz uma série de problemas para o casal passa a não se entender mais. Se o casal briga, e todo casal briga, que levante a mão aqui quem nunca brigou. Nunca brigou, nunca brigou com o parceiro, né? Quando o casal se desentende, então a parentela pode começar a tomar partido. O Voltaire não, o Voltaire nunca brigou. Ela que brigou com você, né? Mas de qualquer maneira, se há intromissão nas brigas do casal, a coisa fica extremamente complicada, né? Competição. Por incrível que pareça, existem casais que competem quanto à sua formação profissional. Porque você não está trazendo dinheiro para casa? Porque você não é tão competente quanto eu? Sabe? E sai cada arranca-rabo violento por causa de competição. Depois, quando chegam os filhos, eles competem quanto à educação. Quem é que vai prevalecer na educação dos filhos? Quais são as verdades que vão prevalecer, né? A dele ou a dela? Desacordo na educação dos filhos.
Há casais em que um dos componentes do casal é permissivo, premia o tempo todo os filhos, dá presentes, apesar, às vezes, do mau comportamento da criança ou do jovem. Enquanto que o outro é mais rígido, ele solicita melhores comportamentos do filho. Isso dá muita bagunça, inclusive na cabecinha das crianças e dos jovens. Afinal, qual é a direção que a gente vai tomar? A gente vai atender ao pai que presenteia, né, o tempo todo, ou a mãe que dá a bronca o tempo todo? Nada como a coluna do meio, né? Quanto aos valores morais, isso aqui é uma coisa extremamente importante que o casal deve combinar muito antes do casamento, né? O que nós vamos fazer em relação aos valores morais? Nós vamos tolerar os vícios ou vamos partir para a conscientização da criança e do jovem? Então aqui a gente tem o videogame, né? Comida, compras, álcool, fumo, sexo, aqui é refrigerante, aqui o Facebook, aqui os comprimidos. Como é que nós vamos agir quando na nossa família uma dessas coisas aqui começarem a acontecer com os nossos filhos? Nós vamos tolerar ou nós vamos investir numa perfeita conscientização para trocar os vícios por virtudes? E como é que a gente faz isso? Que virtudes seriam essas? Uma maior participação na vida dos filhos, né? Porque os filhos começam a partir para este lado aqui da figura quando o lado da família está falhando. Aquele companheirismo, aqueles passeios, aquelas visitas, não é? A criança se sentir acolhida no seu próprio lar. Incompatibilidades. Este é um problema muito sério. Às vezes há um verdadeiro precipício, um verdadeiro fosso entre a maneira de ser, as verdades que cada um tem como a sua tem como diretriz, né? Então, alguns acreditam em determinadas coisas piamente, o outro acredita em coisas extremamente opostas. E como é que vai funcionar nessa maneira? Como que vai agir, né? Então, precisamos ver, a gente vai voltar um pouquinho mais para frente, mas isso é uma coisa importante. Apesar, às vezes, aquela paixão que existe entre o casal, eles são totalmente incompatíveis. Olha, não é quem vocês estão pensando, tá? Acho que vocês já viram há pouco tempo uma criatura que veio aqui fazer palestra. Não é ele, tá? Não é. Então, não é o Andrei. E os tempos de solteiro, a saudade, né? Principalmente quando o casal se casa muito cedo, dali a alguns anos começa a dar saudade dos tempos de solteiro. E as meninas têm saudade dos seus tempos de solteiras, aquelas farras, aquelas reuniões, aqueles programas que faz com a patotinha. Né? Esse aqui a gente está brincando. Ah, não. A gente brincou um pouquinho aqui, né? O galinho muito bravo, porque a galinha teve, olha o que saiu do ovo da galinha, né? E ela diz para ele, não é nada disso que você está pensando, né? O que se costuma dizer nessa hora, não é verdade? A gente brinca um pouco, mas isso é muito sério. O problema da traição é muito sério. Dificilmente o traído consegue perdoar o traidor. Muito difícil. Precisa de muito amor, sabe? Um amor desapegado mesmo de qualquer outras coisas para perdoar, né? Então tá aí a nossa galinha danadinha.
Nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, que começa no capítulo 22, se não me engano, o título é Não Separar que Deus Juntou. Então, não separe logo o homem o que Deus ajuntou, são palavras de Jesus. Às vezes a gente acha isso um pouco esquisito, né? Como assim? O homem separar o que Deus juntou? O que é que foi que Deus juntou? Né? Vamos chegar lá. Todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério também. Palavras de Jesus 19. Só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Tá certo? No casamento, que é de ordem divina, é a união conjugal para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, a parte da prole é isto que é de origem divina. Então, a gente fica pensando, como é que é essa história de não separar o que Deus juntou? Vamos pensar no seguinte, existem várias maneiras de se estabelecer um casamento, não é? Há várias modalidades de casamento. Um deles é o casamento por interesse. Vamos juntar as famílias, vamos juntar as fortunas, exato, ou as misérias, né, também. Vamos juntar, porque é de interesse de ambas as famílias que isso ocorra. E cadê o amor? Os dois não, às vezes nem se conhecem. Em famílias mais tradicionais, em outras religiões, eles nem se conhecem anteriormente. Eles são levados a se casar e ponto final, sem reclamação. Tem um certo período, às vezes a noiva vai conhecer o noivo vai conhecer a noiva, mas rapidinho casa. Então não há, o amor não está na base deste relacionamento. E para que nós tenhamos a bênção de Deus, tem que existir amor. Quando existe amor, existem alguns casais que se amam profundamente, alguns pares, né? Mas que são impedidos pela própria família. Então há interesses, você não pode casar com esse aqui não, você já está prometida para outra pessoa. Tá certo? Então, ela vai casar com o outro amando esse aqui. Tá? Então, não está sob a de Deus. As condições que regulam as uniões são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Tá? A gente pode perceber como as coisas vão se modificando ao longo do tempo, mesmo no mesmo país, com mesmo tipo de crença. O que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época, pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. E noutros, finalmente, este último casamento basta. Né? Apenas o casamento civil. Vocês veem que com este conjunto de coisas, que está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente cobre uma porção de relações, né? Isso no mundo inteiro e dentro de um mesmo país em diferentes épocas. Então a gente tem umas figurinhas aí, um casal no judaísmo, o casamento hindu, os católicos ortodoxos, cada religião tem os seus paramentos, as suas rituais. O casamento muçulmano, o casamento chinês e assim por diante.
E como será o casamento espírita, né? Todo mundo se pergunta, afinal, somos ou não somos espíritas, né? Em um casamento espírita não há cerimônia religiosa, há somente o casamento civil. Mas aí é daí, né? Não vamos botar o vestido de noiva, não vamos fazer aquela cerimônia toda, poxa, sem graça, né? O Espiritismo não instituiu sacramentos, rituais ou dogmas. No local escolhido para realizar a cerimônia civil, alguém pode fazer uma prece e pedir a Deus que abençoe os noivos, né? Ou um parente ou um amigo pode fazer uma prece e pedir a bênção para aquele casal que está iniciando uma nova vida. Então vamos lá para o puxão de orelha. O espírita precisa ajudar a renovação das ideias religiosas e não conseguirá isso se ocultar sempre o que já conhece e se ceder sempre aos costumes religiosos tradicionais. Além do que, o espírita tem o direito de não ficar preso a fórmulas religiosas que nada mais lhe significam. Mas até chegar a esse ponto vai um certo tempo, não é mesmo? Então, não há necessidade de cerimônia religiosa. Aqueles pedidos, aquelas vibrações feitas por alguém da família ou amigo dos noivos, são tão importantes quanto uma cerimônia religiosa, templo, ou onde quer que eles se casem. Agora vejam o que diz Joana de Ângeles. O que é o casamento? Agora que ela vai pegar pesado. Laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral junto aos desafetos. Então a gente acha que casamento é brincadeira? Não. Não. Através dele, através do casamento, exercitam-se virtudes para a compreensão de ambos os comprometidos na empresa redentora. Então não é à toa que a gente se casa com aquela pessoinha, não é à toa. A prole, quase sempre vinculada aos pais por desajustes pretéritos, é igualmente convocada ao buril da lapidação na oficina doméstica. Assim, surgem vários compromissos em relação ao futuro individual de cada membro do clã, como do grupo em si mesmo. Casamento, minha gente, é responsabilidade, não é brincadeira. E muitas vezes nem é gostoso. Vamos analisar alguns fatores através dos quais o casamento dá errado, né? Vamos lá, um por um. Despreparo. Muitos noivos estão totalmente despreparados para casar. Não fazem a menor ideia do que significa uma vida em comum. Então, muitas vezes acham que é uma maravilha, que vai correr tudo muito bem e não se preparam adequadamente, não têm maturidade, aliás, a maturidade é um dos outros fatores aqui, para se casarem. Muitas vezes o que acontece é uma paixão, né? Uma paixão fulminante, e em 3 meses, menos até às vezes, os dois estão casados. Só não pode ser menos porque precisam dos proclamas, né? Os tais dos proclamas. E os dois estão casados. Eles se conhecem, sabem o que um pensa, quais são as verdades de um, quais são as verdades do outro, qual é a história de um e qual é a história do outro, para que essas duas pessoas possam caminhar juntos com um mínimo de harmonia, né? Então a precipitação fazer com que ele mude, verdade ou não é verdade que a gente pensa assim? E ele muda? Muda nada. Então a gente se ilude que a coisa vai correr às 1000 maravilhas depois que casar. O casamento então é um fator de plana, né? Ele age como uma plana nos defeitos dos outros. Intolerância.
Eu sei como ele é, eu sei como ele age, mas não suporto, não aguento. É assim, intolerância é isso, né? A gente sabe que o outro tem a sua maneira de pensar, os seus dados morais, mas não suporta, eu não tolero, ele tem que ser como eu. E a mesma coisa em relação ao outro. Tudo isso tem como base fundamental o egoísmo. O egoísmo está na fonte de todos os demais processos. É dele que depende a desarmonia total do casamento. Eu faço o que eu quero, você não tem nada com isso, eu quero que as coisas sejam exatamente da maneira como eu penso e ponto final. Se não quiser, não vai dar certo. Tá certo? Então, o egoísmo é um grande fator. Consequentemente, como consequência daqueles outros fatores, vem o divórcio. Sempre cheio de sofrimento. A separação é sempre um processo extremamente doloroso. Mesmo que seja consensual, é doloroso. Porque essa figura é interessante, porque ela mostra o rasgo que acontece na vida das duas pessoas que se divorciam. É muito sofrido. Melhor não divorciar. É uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Então, a coisa vai se acumulando, depois tem umas palavrinhas de Emmanuel, que ele vai explicar bem isso. O que já estava separado, então a lei sacramenta essa separação. Só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada, ou seja, nas uniões por interesse ou quando não houve amor. Tá? Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele especifica o caso em que o repúdio pode se verificar, que é o adultério. Ele permite que a mulher ou o homem sejam repudiados se eles cometeram adultério. E na origem da humanidade, o próprio Jesus explica, não era assim, porque não havia tanto egoísmo, não havia tanto orgulho. Então os casais viviam mais segundo a lei de Deus, segundo a lei do amor. Então nós temos uma lei civil substituindo outra lei civil. Como é que nós podemos preparar os nossos jovens para o casamento? Já que a gente falou que um dos fatores da separação é o despreparo, não é isso? Então, Joana de Ângeles, ela mostra várias coisas que podem nos ajudar a nos prepararmos para o casamento. Uma delas são as tarefas. Ter consciência que haverá muitas tarefas. Muitas tarefas. Quando a gente vivia separado ou na casa dos pais ou morando sozinhos, as tarefas eram muito dirigidas, muito rapidamente resolvidas. Mas no momento em que casa, essas tarefas se ampliam, se multiplicam, né? E diz a Joana de Ângeles que todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empreender a vitalidade sem esmorecimento nem reclamação. Não adianta ajudar a mulher a fazer as tarefas da casa reclamando, né? Não adianta, vamos participar, vamos fazer, vamos procurar nos adequarmos às tarefas de todo dia. E ela diz, cumpre o dever que te cabe com a alma em prece, porque a maior honra é o privilégio de ajudar e passar adiante. Dentro do lar. Dentro do lar nós temos a aplicação imediata da lei de causa e efeito. Olha alguns exemplos. A esposa que desrespeitou o lar acolhe o esposo traído como filho cruel. O esposo negligente de ontem recebe a antiga companheira como filha ingrata e maldizente. Companheiro culposo se reivincula à vítima como irmão impenitente e odioso.
A desconsideração de outrora provoca o desrespeito da atualidade. A insânia gerando sandice. Chacais produzindo chacais. É lá e cá. Então, nessas famílias, problemas que nós temos, um pouquinho antes, como é que nós podemos solucionar esse fato, essas dificuldades enormes que nós encontramos muitas vezes dentro das nossas próprias famílias? Acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. É aquela história, eu mereço. Eu mereço. Todos os problemas pelos quais eu estou passando, eu mereço. E é castigo de Deus? Não. É oportunidade para eu reavaliar as minhas ações, mesmo que eu não me lembre o que foi que eu fiz, não tem importância. Mas eu sei que dentro do meu lar tem alguém me cobrando alguma coisa. Então eu vou orar muito, vou me resignar, vou pedir a proteção do alto para que eu consiga realizar esta encarnação, passar em branco. Tem muita gente que diz o seguinte, eu vou me divorciar porque eu já queimei meu karma com a pessoa. Não tenho mais karma para queimar com aquela pessoa. Acontece o seguinte, que quando a gente queima o karma, não precisa separar, porque aí a lei do amor aflora. Quando acabou aquele karma, aquele resgate doloroso entre duas pessoas, elas estão se amando. Vai separar por quê? Tá? Não tem essa de queimar karma, não. Tá? Não tem essa de liquidar karma. E a Joana ainda fala, como preparação para o casamento. Deveres dos pais. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na nossa consciência. Quais são esses deveres? Companheirismo, vamos ser companheiros dos nossos filhos. Muitas vezes a nossa impaciência afasta os nossos filhos de nós. Tá certo? Então, o cansaço, né? A gente fica mesmo, não, agora não, agora não. Vamos ser companheiros dos nossos filhos, vamos atraí-los para nós. Vamos ter com eles um diálogo franco, sempre com a verdade acima de tudo. Não vamos mentir para os nossos filhos, não vamos enganá-los, porque a verdade vem de uma hora para outra e nós é que vamos ficar mal. Né? Vamos ser solidários. Muitas vezes os nossos filhos estão sofrendo, né? Há crises na adolescência, há crises na infância. Vamos ser solidários com esse sofrimento. Vamos tentar amenizar, conversar com eles, fazer o que for possível por eles. Vamos ser indulgentes. Quando um filho erra, nós temos que mostrar a esse filho que ele é amado, apesar do erro que ele cometeu. Isso não significa passar a mão na cabeça, não. É compreender que ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele fez. Mas vamos mostrar a ele que nós o amamos. Nós não gostamos das ações que eles perpetraram, mas nós o amamos. Vamos aplicar a nossa energia moral para a educação dos nossos filhos. Fazer com que eles percebam que aquilo que nós estamos exigindo deles não é não é algo que nós não estamos preparados para fazer também. Vamos assumir a educação dessas criaturas de uma maneira muito séria. Eles precisam ser educados. Dá trabalho? Muito trabalho, porque a gente tem que estar atento, ficar atentos, nós temos que estar atentos a quaisquer deslizes que as criaturas realizem e agir imediatamente. Mostrar que aquela conduta não é boa, não é séria. Né? Vamos dar a lição para os nossos filhos através do nosso exemplo. E não aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso traz uma confusão na cabecinha da criança e do jovem muito grande. Dar liberdade aos jovens, mas com responsabilidade.
de tal modo que ele se responsabilize pelas ações que ele fizer, né? Sem desculpar no momento em que ele tiver que ser reprimido, né? Mas colocando sempre o amor acima de tudo. E a Joana de Ângeles nos pede: plasma nos filhos hábitos salutares, nem excesso de severidade, nem receios injustificados ou exagerada aflição. Então, é aquilo, aquela energia de equilíbrio, né? Não vamos ser excessivamente rigorosos, mas também não precisa ter receios de tal modo que a criança não possa correr, a criança não possa entrar em contato com determinadas coisas de medo que ela fique doente. Não, vamos ter um comportamento equilibrado. Ensina-lhes humildade e respeito a todos. Isso é muito importante, a começar de vocês. Se vocês não respeitarem as crianças, se nós não respeitarmos os jovens, eles não nos respeitarão. É dando que se recebe, então vamos respeitar para poder exigir respeito depois, tá certo? Então, se de repente um jovem resolve nos afrontar, nos xingar, você não tem esse direito, você sempre foi respeitado, você não pode me desrespeitar. Não poupe esforços na educação dos filhos. Não poupe esforços. Dá trabalho? Muito. Mas depois vale a pena. Porque é a tal história. A gente vai plantar alguma coisa que futuramente vai render frutos. Então, nós vimos os deveres dos pais, vamos ver quais são os deveres dos filhos. Honrar pai e mãe, nos aconselhou Jesus, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal. Quer dizer, por mais complicada que seja a nossa relação com os pais, no mínimo, eles permitiram a nossa encarnação. Quer dizer, isso nós devemos a eles. Por mais complicada que seja a nossa relação com eles. Procuremos auxiliá-los por todos os meios. Isto é mistério indeclinável que o filho deve ofertar com devotamento e ternura. Em qualquer situação, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, com o mínimo que podes dispensar-lhe, expressando o dever de que te encontras revestido. Vamos acolher os nossos pais, dando a eles o que for possível. Quando fortes, seja a companhia e a jovialidade. Vejam que interessante esta gravura. Aqui, o filho, o pai segurando na mão do filho, estão vendo? Ele dando o apoio à criança. Ali, uns, 40 anos depois, o mesmo pai, o mesmo filho. Agora é o filho que segura na mão do pai. Aqui e aqui. As coisas vão se reciclando, não é mesmo? Quando fracos, se-lhe a proteção e o socorro. Se sadios, presenteia-lhes com alegria e consideração. Muitas vezes nós nos esquecemos de que os nossos pais querem um presentinho, não só aquela coisa, aquela necessidade básica, mas mais atenção, um agradinho, uma coisinha que você sabe perfeitamente que ele gosta, né? Vamos vamos dar esses agradinhos a eles. A alegria que eles sentem é uma coisa emocionante. Se enfermos, socorre-os com a assistência dedicada e a sustentação. Agora sim, vem o Emmanuel e diz o seguinte: toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Sempre tem uma causa. No transporte caseiro,
Quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas, olha que verdade, que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem por fim o desastre espetacular. Olha que verdade que ele diz aqui. A coisa vai evoluindo, mas ela começa com coisas mínimas, com umas picuinhas mínimas, com coisas completamente sem importância, que nós atribuímos uma importância espetacular para aquele evento, para aquela coisa, e vamos engolindo, até que chega um momento que não dá para engolir mais. Mas são coisas pequenas, podem ter certeza disso. As coisas, quando são graves, é muito mais raro do que as coisinhas miúdas que vão acontecendo no dia a dia. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quantos se propõem garantir a felicidade conjugal, de vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Então é aquele comboio que tem a responsabilidade de conduzir todas essas criaturas para o alvo, para o amor. Encerrando, nós usaremos as palavras de Paulo de Tarso na Epístola aos Colossenses. Ele diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Com esta dica, né, de Paulo de Tarso, não tem erro. Se você imaginar que você está tratando com qualquer pessoa, principalmente com os nossos familiares, como se você estivesse tratando diretamente com Jesus, como é que a gente vai errar agindo assim? Ok? Gente, era isso que nós selecionamos para a noite de hoje. Agradeço a atenção de vocês, a paciência. E vamos agora às perguntas.